Estamos juntos no Debate 93. O que torna uma pessoa egocêntrica? Aquela pessoa que acha que é o centro do mundo. Conta pra mim aqui, só pra mim, hein? Conta mais pra ninguém não, hein? Você conhece alguém que se acha o centro do mundo? Acha que tudo gira ao redor dele, ao redor dela? Conhece alguém assim? Egocêntrica. O ego tá no centro dessa história toda. O que faz uma pessoa ficar assim? Já nasce assim? Olha, desde pequenininha era assim. Psicologia pode dizer que pequenininha as pessoas são assim, mas depois tem que ter uma mudança. Tem gente que não muda, é isso? Diz aqui a nossa ouvinte: meu noivo vive falando que a família dele é egoísta, mas não enxerga que ele também é, diz a nossa ouvinte. É o noivo dela, hein? Casou ainda não, hein? Casou ainda não, hein? Será que é hora de pensar duas vezes, hein? Você tá aí, noivo de uma pessoa, essa pessoa aqui, ó, parece que estão falando dele, hein? Parece que estão falando dela, hein? O egoísmo é pecado? Pergunta a nossa querida ouvinte. Esse comportamento pode atrapalhar a nossa relação com Deus? É o egocentrismo que tem feito com que as pessoas passem a ordenar que Deus faça as coisas como elas querem? Tem uma coisa a ver com a outra? Tem relação isso aqui? Se eu casar com um egoísta, irei sofrer? Pergunta a nossa inocente ouvinte. Quanto o pecado faz de nós pessoas egoístas, hein? Quais as consequências disso na família, no trabalho, na igreja, no país, no mundo? O que você acha, ouvinte? Quero ver a sua opinião aqui, a sua participação com a gente hoje. Não seja egoísta. Compartilhe, diga. O Debate 93 vai começar. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 9 de setembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, família, trabalho, igreja, sobre todos os seus. Que a bênção do Senhor esteja alegrando o seu coração, meu irmão, minha irmã, nesse dia. Toda a nossa equipe já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje, o pastor Ricardo Pinudo, que é coordenador geral do movimento Craques da Paz. A pastora Cirlei Figueiredo é a nossa menina da mesa de hoje, da comunidade cristã Novo Dia. O reverendo Felipe Teres, da igreja presbiteriana Raízes, e o pastor Guilherme Costa, da igreja metodista Wesleyana em Parque Nazaré, Duque de Caxias. Estamos juntos, hein? Essa é a 93 FM e este é o Debate 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Guilherme, bom dia, bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. O que torna uma pessoa egocêntrica? Bom dia, J.R., bom dia aos colegas debatedores, bom dia aos ouvintes do Debate 93. Olha, vamos falar de um assunto muito importante hoje, hein, J.R.? A palavra egocêntrico, se nós formos ver a etimologia da palavra, ela tem origem no latim e ela é a junção de duas palavras: ego, que significa eu, e centro, né, que é o centro, ou seja, eu, o centro. O egoísta, aquela pessoa egocêntrica, ela está tão ocupada com o seu próprio eu e os seus interesses que ela é incapaz de se colocar no lugar do outro. Ela tem atitudes e comportamentos que indicam que ela está apenas preocupada com si própria, com si mesma. E você às vezes observa isso até numa conversa com uma pessoa egocêntrica. Quando você está conversando com alguém que é egocêntrico, dá para perceber que a conversa gira sempre em torno dela o tempo todo. Ela é o centro da conversa, ela é o centro das atenções, ela não consegue se colocar no lugar do outro, ela não tenta compreender o ponto de vista da outra pessoa, está sempre pensando como ela é vista pelos outros, até no momento que ela está interagindo com as pessoas.
ela sempre está pensando em si própria, né? Então, o que torna uma pessoa egocêntrica? Vários fatores, muitas vezes a criação da pessoa, a psicologia mostra que o egocentrismo é natural na criança, né? Na segunda infância, ali dos 3 aos 6 anos de idade, é natural porque a criança com essa idade não consegue discernir a realidade, mas com o passar do tempo é necessária essa quebra, né? Quero também ouvir a sua opinião, pastor Ricardo Pinudo, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos, JR, aos nossos queridos irmãos, ouvintes, a família 93. Eu quero tentar contribuir também, ampliando um pouquinho o entendimento quanto a os especialistas. Eles fazem uma distinção e ela faz menção no texto dela, ela até, ainda que inconscientemente, me parece, ela cita egoísta e egocêntrico, e os especialistas eles fazem uma distinção, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, é bom a gente entender um pouquinho, para a gente até poder caminhar um pouquinho mais, mas a questão nociva, a questão doentia, que é mais agregada à questão do egocentrismo, que é o que nós já falamos, o ego no centro, mas a gente não pode esquecer que o ego faz parte de nós, né? Às vezes a gente diz, temos que abrir mão do nosso ego, então deixaremos de sermos nós, e isso é destrutivo também. E a questão egoísta já é algo, existe, por incrível que possa parecer, JR, irmãos, existe a psicologia, os especialistas nos mostra e nos aponta que existe um ponto positivo no egoísmo, existe, é possível a pessoa ser egoísta e ter a questão da autoafirmação. Quando ela foca algo determinado para ela, né, mesmo que ela, nesse foco, é uma autoafirmação, não deixa de ser egoísmo também. O problema é que a gente rotula o egoísmo e, assim como várias palavras, perdem as suas características e, às vezes, por veio popular, a gente termina descriminalizando e inutilizando o poder da palavra. Então, o choro, por exemplo, de uma morte do ente querido, é um choro egoísta. Quando você foca alguma coisa, objetivo, você está focado ali, pode acontecer qualquer coisa ao teu redor, você não muda. Isso é uma autodeterminação. Então, vários líderes, né, várias pessoas que têm uma autodeterminação, que têm um mundo construído, já definido dentro dela, e muitas vezes ela vai agir com o pseudo-egoísmo, que muita gente vai achar como destrutivo, mas em muitas vezes nós precisamos ter esse foco como sendo a questão construtiva da parte do egoísmo. Reverendo Felipe Teres, muito bom dia, será bem-vindo ao nosso debate 93. O senhor concorda, reverendo? Bom dia, JR. Eu acho que as duas contribuições aqui são muito importantes para a gente poder olhar esses dois pontos de vista. Eu acho que quando a gente fala já da palavra egoísmo, a gente já está falando de um exagero. Ou do egocentrismo, a gente está falando de um exagero também, de que o eu está no centro. Que é diferente, como o pastor Ricardo falou, da gente também desconsiderar o eu, que é um outro extremo igualmente equivocado. E às vezes, até nos nossos meios evangélicos, a gente justifica essa atitude de sempre ceder e se desconsiderar como uma atitude boa, positiva, altruísta, de amor ao próprio. Ela não é verdade. Até porque Jesus toma também, até nessa questão do amor ao próximo, a gente também tem uma certa referência nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, reconhecer que sim, eu tenho minhas necessidades, eu tenho um amor próprio, eu tenho as minhas questões. Isso é saudável. E isso é saudável. Exatamente. E aí isso torna uma referência até para o amor ao próximo, que me tira do egoísmo. Então, nem o extremo desse egocentrismo, desse egoísmo, e nem o outro extremo, que é a despersonalização da pessoa, onde ela faz tudo tanto pro próximo que ela não sabe mais nem o que ela quer, ela não sabe mais nem quem ela é, ela não sabe nem as suas vontades, e as duas coisas estão equivocadas. Então, existe uma afirmação do eu, mas JR, mas o eu não está no centro. Ele é um personagem da nossa história, mas ele não está no centro, porque quem deve estar no centro é Deus. Mas o egoísta tá com eu no centro ou não tá com eu no centro? Sim. E o egocêntrico? Não, olha só, não necessariamente. O egoísta. O egocentrismo. Não, o egoísta está com eu no centro ou não? Não na terminologia que a gente usa para o egocentrismo. Não ou sim? Não, porque existe já outra palavra que é o egocêntrico. Que faz eu posso botar outra palavra ainda na mesa aqui. Vamos lá, o ególatra. Você tem o ególatra, você tem o egocêntrico e você tem o egoísta. A pergunta é, o ególatra tá com eu no centro? Sim. O egocêntrico tá com eu no centro? Pra mim, sim. E o egoísta? E pra mim, sim também. Sim, mas o egoísta... mudou?
Não, olha só, é porque a questão... quando a gente joga tudo no pacote, a gente pode estar criando erro, porque todos nós... Eu entendi a distinção que o senhor fez, que nós todos somos temos. Egoístas. Claro, nós temos o eu, temos essa questão saudável aí com relação ao eu. O egoísta, em algumas vezes, ele pode não ser o centro, pode ser um filho, pode ser um parente, uma outra pessoa. Mas ele vai analisar aquilo ali como sendo dele, mas não necessariamente ele, pessoa. Mas por isso, ele traz pra ele como se ele fosse o outro. Exatamente. Na verdade, eu acho que essas 3 palavras, elas falam de sutilezas, né? Entre uma coisa e outra que mais ou menos dizem que o eu está no centro. O egocêntrico, eu estou no centro. E aí todo egocêntrico, ele é egoísta. Por quê? Sim. Ele quer tudo para o eu, mas por quê? Porque ele está no centro. E por que ele está no centro, JR? Porque ele se ama mais do que todas as coisas. Então ele é o ególatra. É o ególatra que gera uma pessoa egocêntrica, que gera uma pessoa egoísta. E a gente, na hora de falar, acaba falando de termos diferentes, mas são como elos de uma corrente. Não dá para desassociar uma coisa ou outra, apesar de serem termos distintos. Quero ver se a pastora Cirlei concorda ou não. Agora que eu quero ver. JR, bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes, uma manhã abençoada por Deus, um tema assim maravilhoso para falarmos nessa manhã. O egoísta, o egocêntrico, ele está no centro de todas as coisas, ele quer atenção para ele quer estar certo, ele quer ser valorizado mais do que os outros, e nisso tudo a gente vê uma própria insegurança dele mesmo, porque ele quer a atenção para ele em tudo. O ego, tem o ego bom, faz parte da nossa vida, concordo, tem o seu lado bom. Como tudo na nossa vida, né? A faca, ela vai fazer um bom churrasco, vai cortar uma boa carne, não vai? Mas ela pode matar também. E assim é o egoísta, e assim é o egocêntrico. O egocêntrico, ele não partilha, ele quer tudo pra ele. O egoísta é assim. E pra mim, JR, egoísta, o egocêntrico, ele peca. Muito bem, vamos continuar ouvindo aqui os nossos companheiros do nosso debate 93 de hoje. Tem aqui várias histórias já. Um ouvinte aqui de Campo Grande contando aqui sobre um rapaz aqui da igreja. Ele se acha o centro das atenções. Quero contar aqui para os nossos ouvintes a experiência que nos fala aqui. Um dos nossos queridos ouvintes também nos acompanha. Deu uma pergunta, hein? Aquele que divide o que tem é generoso? E o que divide o que sobra? É egoísta? Ou o egoísta não divide nem o que sobra? Eu quero ouvir a opinião dos nossos companheiros aqui no nosso debate 93 de hoje, minha gente. Vamos à pesquisa? Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. E a pesquisa é a seguinte: você acredita que o egoísmo é pecado, sim ou não? 84% dos ouvintes por telefone dizem que é pecado, sim. 64% deles no site também dizem que é pecado, sim. E aqui no nosso WhatsApp, telefone 96803-8319, as histórias já começam a chegar. Uma ouvinte diz assim: olha, gente, tem uma irmã que ela pensa, eu acho que é irmã de sangue, que o mundo gira ao redor dela. E se ela ouvir um não, o que ela faz? Ela começa a falar mal da pessoa que disse o não pra ela, até não querer mais, porque é a maneira que ela tem de, né, mostrar a contrariedade dela. E uma outra ouvinte responde a ouvinte aí, diz assim: minha filha, por experiência própria, se você casar com um egoísta, você vai sofrer. Olha, Marcela antecipando o tema, meu Deus do céu, que coisa. Ela acabou com o tema. Viu, essa característica que a gente citou, o egocentrismo, ela fica bem mais exacerbada e bem mais claro da gente entender, né? A questão o egocêntrico é aquele que vai pro centro, literalmente, e faz com que ou espera que todos ao redor, que o mundo gire ao seu redor. Esse é um modo clássico. Isso é um modo clássico. O que a gente precisa entender, amadurecer, porque é difícil mesmo, é comportamento humano, é que mesmo todos, como eu já disse, através do pecado, todos nós, por isso que eu vi aqui, eu nem optei pela pergunta pecado, porque a gente pegar uma bazuca para matar uma formiga, né? Porque é muito esforço para uma resultante já clássica, a questão do pecado. A grande questão é o comportamento que faz gerar isso, do egoísta, ele move para que as coisas aconteçam. O
egocêntrico não, ele fica sentado e faz com que ou espera que todos se movam para ele. É uma diferença muito grande. E a gente não pode descartar, por mais incrível que a gente possa entender, que a gente queira que não aconteça, mas como já disse, todos nós temos, não somos, talvez não egoísta, mas temos atitudes de egoísmo, né? E eu citei vários exemplos, e um deles, quando a gente foca um objetivo, você vai ver uma coisa, a gente ouve muito isso em agências missionárias. O missionário é um cara muito focado, é um cara, o pessoal fala que é o queixo duro, você mudar o cara, tirar do cara do campo, vai pra lá, você tem que ter muito tato, porque ele tem um foco muito definido. E algumas pessoas que são assim, e muitas delas são líderes e são até seguidas por isso, porque tem um foco muito determinado. Isso é egoísmo, É porque a gente acha que o egoísmo é só o lado negativo. Olha, mas existe o lado positivo, construtivo do egoísmo. Vocês concordam? Eu não concordo. Não, também não. Eu particularmente, o egoísmo em si já é o lado ruim de você olhar para si. E na realidade, pastor ou pensar Ricardo, só em si. Ele está se dedicando ao outro. E aí não é eu egoísmo. penso o seguinte, eu acho que não existe problema nenhum da pessoa se preocupar com a sua própria felicidade, com a sua satisfação. Mas as outras pessoas, elas nunca devem ser invisíveis ou ignoradas por você. Eu não posso buscar a minha felicidade em detrimento da felicidade do outro. O problema do egocêntrico é que até quando ele faz o bem para alguém, ele tá pensando nele mesmo. Ele está pensando em qual benefício que ele vai ter lá na frente. Né? Esse é o problema. O egocentrismo, ele, do meu ponto de vista, é pecado. A essência do cristianismo é outra. Como que Jesus resume os dois mandamentos? Perfeito. Amar ao Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Já foi falado aqui que nós temos que ter amor próprio. É a nossa referência. Como que você vai amar alguém se você não ama a si mesmo? Porém, o centro da nossa vida é Deus. Deus é o centro e nós temos que pensar no próximo. O evangelho é o próximo. Eu também acho que eu também entendo o que o pastor Ricardo está falando dessa coisa do amor próprio e da determinação. Sim. Mas o egoísmo já é o lado negativo disso. Né? Eu vejo também como autodeterminação, um amor próprio, uma coisa positiva. Só quando tudo que é porque a palavra egoísta traz para si. Isso, o conceito, ele já é um conceito ruim. Traz para si. Ele já tirou o si. Se ele fosse pensar nele mesmo, ele não iria fazer missões. Ele já se deu. Então, assim, pra mim, o egoísmo não entra aí. O egoísmo, ele coloca o eu. É ele. Acima de todas e até as quando coisas. ele faz o bem, como ele falou pro próximo, na verdade é qual é o benefício. Ou quando ele faz alguma coisa pras pessoas, o que eu vou depois ganhar dessas pessoas na medida que eu fiz o bem pra ela. Até um elogio, algo que falha, até o respeito. A pessoa que é egocêntrica, a pessoa que é egoísta, ela tá fazendo aquilo porque ela vai querer receber algo em troca daquilo que ela fez. O egocentrismo é uma característica. Isso, pra mim, é fato, é uma realidade. Por isso que tá cheio de gente fazendo bem, mas que no fundo é tudo fruto do seu egocentrismo. O beneficiado principal é ele. Promoção pessoal. Ele tá fazendo a sua propaganda. O egocentrismo, sim. O egocentrismo, sim. A gente, infelizmente, às vezes, eu digo isso, eu não digo por mim, eu não sou psicólogo, não posso afirmar, né? Mas infelizmente nós não temos na mesa, pelo que eu vejo, não temos, mas isso... Ao seu lado aqui, o Reverendo Felipe, psicólogo. Então, eu acho que a gente poderia entender, de repente, até aprofundar um pouco mais na questão, talvez, o que a gente precisa acrescentar um pouco mais, esse pensamento, é de que a gente rotula o egoísmo só como sendo algo negativo. A ação do ego, ela também tem pós-pecado. Quando a gente diz que o crente, se a gente cair nessa ilusão de que por ser salvo e ser crente, nós não vamos ter atitudes egoístas, é um equívoco nosso. Porque nós vamos ter. Eu acabei de dizer, o choro do velório é um choro egoísta. Principalmente quando a gente sabe que a pessoa está no céu, que a pessoa está vivendo sem qualidade de vida. A gente quer o quê? Que a pessoa, o nosso querido, fique conosco. Isso é um entendimento, isso é um posicionamento egoísta. Então, o que a gente precisa entender e acrescer é que essa autoafirmação é uma ação do ego.
ou a gente tem que arrumar uma outra nomenclatura. O que eu vejo é que a psicologia, o comportamento humano, ele não nos dá muito além de mais de Pastor Ricardo, mas nem toda ação do ego, ela é uma ação egoísta. Sim, o que eu estou tentando dizer. Isso, sim, mas aí, tem. Mas o que a gente está querendo dizer é que toda ação do ego que visa só o seu benefício, desconsiderando o próximo, ele é uma visão egoísta. Nós chamamos de egoísmo. O que eu falei desde o início? O egoísmo isso é tem ruim. Sim, mas ele tem duas partes, entender? Não, mas aí essa outra parte, quando eu faço as coisas, pensa, por exemplo, quando a gente, por exemplo, tem um choro, como o senhor falou, num velório, onde eu gostaria que a pessoa ficasse comigo, mas na verdade a gente sabe que ela estaria muito mal com Deus. Sim. Não é uma atitude egoísta isso. Porque na verdade eu não estou te considerando somente a mim, mas eu também estou valorizando a minha relação com a minha mãe, com meu pai, com meu primo, seja lá quem for. E de considerar o meu amor, a minha relação, o meu prazer e a minha felicidade, ele não é egoísta. Mas quando eu faço isso, como mais uma vez a gente repetindo, desejando mal para o próximo, ou só tomando a mim como referência, esse sentido negativo, ele é um egoísmo. Eu não consigo enxergar no egoísmo nada de bom. Também não. Só o nome do irmão que eu esqueci. Felipe. Eu respeito sua opinião e até como especialista, mas o irmão sabe que existe vários posicionamentos e quando eu digo isso, eu conversei com outros psicólogos também, entende? Então, como não sou especialista, eu pude ler conhecimento e pude conversar. Então, quando eu digo isso, eu já ouvi e já vi. E já participei de várias palestras de terapeutas, de psicólogos especialistas e que fez essa pontuação que eu fiz. Por isso, quando eu disse que é possível acontecer, assim como várias outras profissões. Eu tenho impressão, não sei se eu estou certo, se eu estou errado, não tenho impressão que o ponto é o seguinte: todos nós temos aqui o nosso eu, nós fomos criados assim, ninguém foi criado para ser destituído do seu eu, tem vontade, tem desejos, tem objetivos, tem alvos na vida, ou propósito, para usar uma palavra mais dentro do nosso evangeliquez. Todos nós temos isso é enriquecido. A Bíblia nos encoraja, né? Prosseguindo para o alvo, quer dizer, existe um alvo, existe um objetivo a ser alcançado, etc. Uma coisa, para citar dois exemplos que foram mencionados. Quando se trata de um missionário, de um pastor, e quando se fala no seu foco, se o seu foco não for a glória de Deus, ele está errado. Claro. Ele pode ser o cara mais angelical do mundo, tem até auréola. Você tira a blusa dele, tem asas. Ele pode ser anjo, mas se ele não tiver o foco, se o foco dele não for para a glória de Deus, tá certo? Então, se o camarada está lá, ele tem foco, é isso, e está fazendo para a glória dele, não é egoísta. Se está fazendo para a glória de Deus, ele está buscando a glória de Deus, o benefício do próximo, está alcançando as pessoas. Uma pessoa que chora a morte de alguém é natural. É uma reação que Deus nos criou, que Deus nos deu. Inclusive nos diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Eu fico só pensando nisso, porque quantos de nós já passamos por situações como essa, ou como ministros aqui, já acompanhamos pessoas que choraram muito. Sim, choraram, então, quem menos chora é menos egoísta? Não, sabe por quê? Porque no racional, eu sei, é o seguinte, a vida tem começo, meio e fim. Eu sei que vai ter um dia que tem a morte. Sim. Eu sei que aquele que está em Cristo vive eternamente. Racionalmente, eu sei. Mas quando chega a hora, a minha emoção, ela me trai. Eu choro. Agora, chora por quê? Você está chorando porque você é um egoísta. Então, além de estar chorando, sentindo a dor, ainda vou levar uma dura. Vai, pastor vai me dar uma dura. Eu penso o seguinte, a questão aí é a motivação. A motivação do egocêntrico é sempre ele, a glória dele, a promoção pessoal. Sabe aquela pessoa que às vezes faz bem para todo mundo, ajuda todo mundo, mas no fim, a motivação dele é o quê? É se promover. Enquanto que a pessoa que não é egocêntrica, ela realmente tem como motivação o outro, ajudar o outro, estender a mão ao outro, a glória de Deus, como você usou o exemplo aí do missionário. Então, qual é a nossa motivação? A motivação do egocêntrico é sempre amar a si próprio e não ao outro, é ser sempre o centro de toda a atenção e não os outros, é ser maior em vez de ser o menor, é desprezar os mais fracos, é nunca reconhecer que erra, porque o egocêntrico nunca reconhece que está errado, ele está sempre certo. São características de uma pessoa egocêntrica.
Agora, uma coisa eu concordo aqui, é que essa é uma marca que vai nos acompanhar, ou uma luta eterna que nos vai acompanhar até a glória. Sem sombra de Porque, dúvidas. dizendo que isso é um pecado, sem dúvida nenhuma, e Jesus chama o tempo inteiro pra gente sair da gente. Por que ele chama a gente? Porque o nosso foco, talvez o nosso modo padrão do coração seja sempre focar na gente. Isso aí. Né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás o Senhor teu Deus, maior é o que serve. Todo esse Jesus chamando a gente para sair de nós, é porque eu acho que o nosso movimento constante é olhar para nós e fazer aquilo que a gente quer. Sim. E o que é engraçado que também que Jesus fala, quando ele vai falar sobre essa questão do serviço, é que a nossa alegria, inclusive, vai ser maior e mais completa quando a gente fizer isso. Então, ao contrário do que a gente pensa, quanto mais a gente trazer as coisas para nós, quanto mais a gente fizer as coisas para nós, infelizmente, pensamos, seremos mais felizes. E eu acho que a Bíblia diz exatamente o contrário. Quanto você mais fizer as coisas para Deus e para o próximo, mais você mesmo vai ser feliz. A maior Agora, alegria em dar. Mais bem-aventurado é dar do que receber, né? Uma das palavras de Jesus lá em Atos. É a essência. E agora um dos nossos ouvintes aqui está em Campo Grande e diz o seguinte: tem um rapaz aqui na igreja e ele se acha o centro das atenções. Aí o ouvinte diz, ele é back vocal. Mas é como se fosse o ministro de louvor. Ouvinte, você também, hein? Dá uma alfinetada aí, hein, ouvinte? Por vezes tentamos alertá-lo, mas ele não aceita, dizendo que ele já foi assim, que hoje ele já mudou. Todos na igreja comentam, só ele não se dá conta, diz aqui o nosso ouvinte. E a pergunta é, como esse nosso ouvinte pode ajudar esse amigo dele que se acha, segundo o nosso ouvinte, o centro das atenções? Eu queria dizer duas coisas, JR. Primeiro, quer saber se é uma pessoa egocêntrica ou egoísta, dá pra ir no microfone. Que acho que isso a gente já começa a perceber essas coisas, principalmente dentro da igreja, né? Ela começa a falar e fala, adora aquele palco, adora aquele microfone. Holofote. Você já vai percebendo isso. Em si, né? Até o testemunho que conta, porque eu fiz, porque eu aconteci, porque Deus me usou, porque eu. E o problema do egoísmo é porque ele é um pecado muito autoimune. Porque eu vou dizer pra você que você tá errado, e você é o centro. Como é que você consegue perceber isso? Isso que torna, pra mim, uma das coisas mais difíceis de você combater, porque você vai ter sempre uma resposta. Porque ela não aceita. Não é uma atitude externa, é uma atitude muito mais interna, que ela pode justificar, mas eu tô fazendo bem, mas eu tô dirigindo louvor, mas eu tô fazendo isso pra glória do Senhor. É complicado mesmo, JR. Eu acho que é uma água que vai batendo até que essa pedra fure, assim, isso bate em oração. Esse jovem, ele precisa, essa pessoa que percebeu, é muito difícil chegar e falar para poder aceitar. Não, mas eu já mudei. O egocentrista, ele não consegue perceber o quanto ele é. Ele não percebe. Então você que percebe, com muito amor, com muita paciência, para você ajudá-lo a vencer, porque como o pastor colocou, Felipe, é uma guerra de todos os dias que a gente levanta e que a gente fala, eu não vou dar lugar para você, porque eu vou seguir aquilo que eu me propus a fazer, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ter o amor por mim, servir ao próximo, porque quando a gente desce, quando a gente vai na rua, eu andando na rua, eu não conhecia aquela pessoa e começou a chover, e eu com um chapéu, e ela na chuva, eu falei assim, eu vou oferecer, porque a chuva apertou, eu falei, você quer vir aqui comigo? Aí ele levou um susto, falei, não, calma. Aí eu entrei pra minha casa e falei assim, agora você pode levar o chapéu. Aí, um chapéu. É uma sombrinha, né? O chapéu, né? É uma sombrinha. Sombrinha. Guarda-chuva. Guarda-chuva, sombrinha. Eu dei aquele guarda-chuva, eu entrei, e assim, e outras situações que já aconteceram, que a gente olha pro próximo. Sabe por quê? Porque você, todos os dias, você vai ter situações na sua vida que o egoísmo, o egocentrismo, você tá numa fila porque você tá com muita pressa. A natureza humana é vai ser isso, então você vai estar sempre assim, então, é com muito carinho. Pastor,
falar. A A ação do natureza Espírito Santo humana, na nossa a vida. natureza humana que eu tô falando aqui. Por Sim. isso que a minha oração todos os dias é: sonda-me, ó Deus. Vocês Conhece. estão dizendo isso o tempo prova, inteiro. Sim. Vê Não se é há fato em mim novo. algum caminho mal É. e guia-me. Então, todos os dias, pastor Pinudo, Claro. a gente tem que É a fazer luta, esse né? exame. É a luta. É a uma luta É o que a eu carne tô- milita Jota, contra o é o que espírito, eu tô- milita. Exatamente. Né? Jota, A olha gente só, tá eu falando acho que que não é. assim, como eu vim preocupado em querer fazer distinção, e talvez houve esse choque aqui, né? Mas em todo tempo, pelo menos ao meu ver, quando se torna, quando nós falamos da questão de egocentrista, nós estamos falando a mesma língua. A única distinção é que eu prefiro, né, trazer essa discussão para que a gente separe uma coisa da outra. Uma coisa, outra coisa. Não quero dizer que o egoísmo é bom, que a pessoa egoísta seja boa, mas é diferente. Uma coisa é diferente da outra. E a gente, quando a gente ouve, geralmente todos os exemplos que foram dados, as pessoas, o mundo externo circundando ao redor, eu conheço uma pessoa que gostaria que todo mundo... E esse é um comportamento bem clássico de egocêntrico. E isso é uma coisa que a gente precisa caminhar um pouco mais e entender, porque se a gente trabalhar o inverso, e parece que a gente, não sei se foi em off que a gente falou, isso é a questão da autoanulação. Que na relação, existem pessoas que falam, não, eu não quero nada pra mim, eu faço sempre pro outro, eu não sei porque o meu casamento dá certo, eu faço tudo que ele quer. Você já ouviu isso? Exatamente por isso. Ela está anulando a sua personalidade, está anulando a sua identidade, e ela, numa pseudo-ajuda, aparentemente, ela, nessa anulação, nessa ação desse ego, que ela precisa ser ela, quando ela se anula, quando ela se violenta, ela também violenta o outro e vai influenciar no relacionamento. Em geral, essa pessoa tem uma terrível baixa autoestima. Exatamente. Isso. Ela é fragilizada, mas não vou dizer que são todos os casos, mas boa parte deles, o ganho da pessoa é esse, é o discurso. Claro. O ganho dela é dizer assim, olha, eu faço tudo para o próximo, eu fiz tudo que eu podia, eu me anulei, essa é a expressão, eu até me anulei. Como uma coisa boa. Fala isso, chora, sofre, dói, mas é um ganho. Entendeu? Então, quer dizer, a questão toda de toda a Bíblia é o equilíbrio que nós vamos encontrar no Senhor, porque Deus vai nos dando o antídoto, o remédio para combater, porque enquanto eu for o centro dessa história, nós vamos ter dificuldades. Aí a pergunta: divide o que tem ou divide o que sobra? Qual a diferença entre um e outro? Vamos pro WhatsApp antes aqui, com a participação dos nossos queridos e amados ouvintes. De uma maneira muito interessante, o debate de hoje está despertando as pessoas, porque tem gente assim, meu Deus, eu tô ouvindo debate e eu tô descobrindo que eu sou egoísta. E tem um outro que diz assim, acho que eu sou egocêntrico. Vou exemplificar isso aqui. Um ouvinte diz assim, as pessoas estão tentando descobrir, estão pedindo ajuda. Mesmo que ser 3 contra 1, mas tá bom, né? Pelo menos nós estamos debatendo. Ele diz assim, olha, eu amo ganhar oportunidade na igreja. Toda vez que eu ganho uma oportunidade, eu fico muito feliz. E fico querendo dar o meu melhor. Sua oportunidade deve ser o quê? Cantar? Cantar, falar. Arrumar a coisa da cantina, preparar o banheiro para receber o pessoal. Não? Mas também não é oportunidade para o templo. E é uma oportunidade. Da igreja subir no púlpito para fazer alguma coisa. Aí ele diz, eu me sinto ótimo quando sou aplaudido. Com isso, será que eu não estou sendo humilde? É a pergunta dele. Olha aí. Eu conheço uma pessoa que disse, olha, eu sou humilde. Eu sou tão humilde. A pessoa falou assim, eu sou humilde. O outro falou assim, rapaz, mas você não é. Não, eu sou. Claro que eu sou. Eu sou uma pessoa muito humilde. Aí outro diz assim, rapaz, se você fosse humilde, você não diria que você é humilde, porque humilde não diz que ele é humilde. Humilde nem sabe. Agora tem gente que é tão humilde que se orgulha da sua humildade. É verdade, já ouvi essa frase aí, diz que um cantor famoso dos anos 50. Agora, e aí, sentir-se bem e sentir-se feliz ou alegre ou satisfeito quando ele é aplaudido, esse cara é um ser humano, hein? Sem dúvida. É um ser humano, hein? Agora, ele é normal, né, não? É a questão da motivação. Ele, como o nosso ouvinte falou no início da mensagem no WhatsApp, né, que sente feliz de receber a oportunidade. Até aí tudo bem. Quer dar o seu melhor. Até aí tudo bem. Perfeito. Mas quer dar o seu melhor para quem? Para si mesmo ou para a glória de Deus? Os aplausos que você recebe é para Deus? Você... E aí, pastor Guilherme, e fica difícil a gente perceber isso, porque é uma atitude
é uma coisa tão interna, tão interior, Verdade. que fica complicado. Agora, uma das maneiras, até o JR falou brincando, mas é assim, você ficaria tão feliz se você tivesse que chegar mais cedo na igreja pra arrumar o templo, por exemplo, pra limpar o banheiro? Se a pessoa, tipo assim, pô, legal, porque eu gosto de servir. Porque você vai ter aplauso dos anjos. Você vai ter aplauso dos anjos. Aí você começa, tipo assim, a perceber esse grau aí da sua entre a sua Mas humildade olha, reverendo, e o seu dentro dessa sua linha aí, só para exemplificar, pode ser que exista alguém que faça isso e depois conte para todo mundo. Olha, cheguei mais cedo hoje, limpei todos os bancos aqui da igreja, ajoelhei, orei. Eu tô contando. Eu não tinha ninguém. Se não tinha ninguém lá, talvez seja exatamente para que ninguém saiba. Mas eu vou lá e conto. Disse, olha, tira até foto, coloca no Face. Fazer uma selfie. Limpando a igreja, orando pelos irmãos. Hashtag, sozinho. Esse sentimento. Às vezes isso acontece tanto hoje nessa coisa da rede social, que as pessoas vão divulgar o seu ministério, as suas ações na igreja, e às vezes fazem pra orar, mas outras vezes fala pra orar pra dizer, olha como é que eu sou importante. Eu tô pregando no lugar tal, olha quanta gente tem, eu tô no lugar tal. Eu já vi tá cheio disso. Eu já vi no Facebook a pessoa escrevendo assim, estou entrando na 4ª hora de oração, 5 horas de oração. Orem por mim. Pra que isso? Então Jesus chama pra fazer no escondido do nosso quarto. Exatamente. Esse lance aí da pessoa vai cantar e receber elogio e tal, assim, é uma coisa que massageia, né? A gente tá falando o ego, a pessoa. O problema é o que ela vai fazer com isso, né? Esse aí que é o perigo. E eu queria lembrar do Lucas 9:23, Jesus fala que a gente deveria. A Bíblia diz, né? Jesus disse a todos que vier a mim, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e negue-se a si mesmo e siga-me, né? Que ele diz. Essa questão de negar-se a si mesmo, que eu queria também dizer é que o evangelho ele priva muito a questão da renúncia. A renúncia nada mais é do que você ter a concepção desse sentimento e renunciar para o reino. Você até sente alegre por cantar, as pessoas virem te elogiar ou isso e aquilo, mas o que você vai fazer com isso, né? Isso funciona não só para o bem, que é a estratégia do nosso inimigo, não só ele quer explodir, mas implodir, não só através do elogio, mas através de uma depreciação, de uma crítica destrutiva. Isso pode acontecer do lado do outro. Então, o ditado, o pior não é o que fazem com você, é o que você vai fazer com o que fazem com você. Então, isso pode ser uma crítica destrutiva, como pode ser uma crítica construtiva, que a gente chama de elogio. Ambas podem ser maléficas, desde que o que vai determinar o que eu vou fazer com isso. Todo mundo que tem uma posição que tem exposição, ela corre esse risco aí muito grande. Mas agora todo mundo corre. Por isso que o exemplo do quem chega mais cedo para fazer as coisas depois conta, ele está em busca de alguma coisa. Por exemplo, jogadores de futebol. É uma praia pesadíssima, porque você imagina bem, você tem um estádio inteiro, 50 mil pessoas, 40 mil, gritando o seu nome. Tá certo? Fulano, entendeu? Não vou nem cantar alguma aqui pra não dar ideia, né? Pra dar ideia de time. Mas vai lá e tal, não sei o que, papapá, entendeu? E ao mesmo tempo, o outro lado, o dia da vaia. Dia que o cara erra. Fala aí, Ricardo. Ô, Jota, eu tenho algo, eu vim pensando no carro, assim, se der tempo, já que você tocou aí, existe algo no esporte em si, porque o esporte é aquele que vai premiar, trabalha com o corpo, né? E é diretamente essa performance positiva no corpo. O cara tá ali, a forma atlética. Então o esporte tem muito isso. Todas as áreas tem, mas o esporte me parece, puxando um pouquinho a brasinha, né? Me parece que fica mais acerbado e mais explícito. A questão do jogador de futebol, principalmente o rendimento, Jota, os caras, esses meninos são trabalhados desde 10 anos, 8 anos, num time grande, por exemplo. Ele vai treinar, ele chega lá, ele tem um materialzinho dele na mão, com toda a roupinha limpinha, perfumada, ele bota a roupa dele, troca, vai treinar, volta, ele tira, larga no chão, pega a toalha, se enxuga, bota no chão, enxuga os pés e vai embora e fica tudo ali. Vai vir uma pessoa que vai pegar, alguém vai arrumar um hotel para ele ficar, vai fazer o contrato, tudo pensa para ele. Então a gente trabalhou muitos anos na época de Cristo, há um desserviço muito grande nesse ser humano, nesse homem, que ele cresce, chega a uma vida madura, onde todas as coisas rodearam ao seu redor. Meninos que com 11 anos, a rua inteira faz oferenda a esse menino, porque ele é o único jogador da rua, do bairro. Todo mundo chama ele, todo mundo quer ir na festinha. Isso vai crescendo no coração dele, até que ele chega ao profissional, e até que o Maracanã inteiro grita o nome dele. E aí, no outro dia, o Maracanã inteiro vai ofendê-lo.
Então, é algo que é tão terrível, que a gente tenta desconstruir. Um jogador como seja, ele tem que estar preparado, mas ele não foi desde a sua tenridade a ouvir não. Tudo foi preparado para ele. A família inteira preparada para ele, né? A mãe, essas histórias que a gente conhece, que tinha 3 irmãos e só tinha um pão para ele porque ele tinha que treinar, só tinha passagem para ele porque ele era o jogador, só tinha a roupa melhorzinha porque ele vai para um lugar melhor. Então, assim, ele cresce. Então, às vezes, muitas famílias são feridas por causa disso. E aí, depois, ele tem que bancar isso. Jogadores famosos, no aniversário, se ele der uma bicicleta boa para um sobrinho dele, ele tem que dar bicicleta boa para todos os sobrinhos. Porque senão é um problema, um caos na família, entende? Então, assim, eu vejo isso muito no futebol, e esses caras, jogadores de alto rendimento, a gente tenta trabalhar a perda, e aí o evangelho é tremendo, Jota, porque o evangelho vem na raiz da questão. A raiz, jogadores que a gente conhece, que a gente trabalha logo a perda, a renúncia, a entrega, e isso, como Paulo experimentou, isso é muito lindo, e só o evangelho tem poder para fazer isso. Olha, um dos nossos ouvintes no WhatsApp dizendo: JR, companheiros, aqui eu me sinto satisfeito em chegar mais cedo para limpar a igreja, porém eu também gosto de receber elogios por isso. Isso não seria um reconhecimento ou não uma atitude humilde? Pois eu acho que o reconhecimento faz parte, ou não? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Eu acho que faz parte. O problema é quando você fica viciado dependendo dele. Daquilo. Por exemplo, se pararem de reconhecer isso em você, você vai sair reclamando e vai deixar de fazer, aí já é sinal de que a motivação começou a mudar. E eu acho, Jota, que isso é muito sutil. Porque às vezes a pessoa fala, é muito pessoal também, né? Isso ou aquilo não. Às vezes você vai construindo, você fala, não, eu tô fazendo só pra Deus. Mas aí um cara dá um elogio. Eu faço pra Deus, mas eu gosto daquilo. Eu faço pra Deus, eu gosto daquilo demais. Uma dona de casa, quando arruma a casa, ela deixa a casa dela brilhando. Sim. Aí o marido chega, seus 15 filhos chegam, seus 17 sobrinhos chegam, e ninguém percebe. Não, mas aí, entendeu? Ou uma refeição, prepara, carinho, né? A refeição, sabe, ficou saborosa, ela fez com tanto empenho, aí é aquela coisa do reconhecimento, carinho, né? Mas aí, de fato, isso ela faz pro outro. De fato. Isso de faz fato, a parte. dona de casa, ou quando faz uma refeição, realmente está fazendo pro marido, pro filho. Então, nesse exemplo que o JR deu, ela já está fazendo para o outro. Talvez não está fazendo para si própria mesmo. Isso aí. E assim, um irmão que está ali arrumando, aí o pastor viu, ou um outro irmão, o líder viu, e o parabenizou naquele primeiro momento. Poxa, legal. Parabéns, que você continue seguindo assim. Isso é encorajamento. Isso, exatamente. tá ali. Amém. E aí passou um dia, passou outro. Aquele líder, ou o próprio pastor, o viu fazendo a mesma, só que não parabenizou. De novo, porque todas as vezes que o vê fazendo, tem que parabenizar. Aí a motivação já mudou, né? E tem um outro lado aí, não é? A pessoa arruma todos os dias, ninguém fala nada. Um dia ela errou. A cadeira ficou torta. Aí a pessoa fala. Entendeu? Aí só a cadeira tá torta aqui, mas poxa, e as outras 499 das 500 que tem no auditório? Acontece muito isso. Aqui um ouvinte está na Europa, está em Paris, está aqui acompanhando a gente aqui, mandando parabéns aí aos companheiros e dizendo ao final, bravo. Mas bravo não é na Itália? Mas eu viajo muito. Essa ouvinte, essa ouvinte é internacional. É o quê? Tem Bravo. Bravo, é o Bravo. O Felipe é internacional, não é brincadeira não. Se eu casar com um egoísta, eu irei sofrer, pastora? Pergunta, ouvinte. Essa é uma pergunta, assim, que tem assolado. A gente atende algumas famílias e a gente vê que tem destruído lares. Pela forma como tanto a mulher quanto o homem se porta, né? Porque o egoísta, como já foi dito aqui, é os seus desejos, são as suas vontades. E a gente tem vivido esse tempo com famílias onde os responsáveis, os pais, né, têm se colocado em primeiro lugar. Eu quero me agradar, eu preciso agora que descansar. Eu não tenho tempo, filho, de sentar com você e contar uma história, porque eu tenho muita coisa para fazer para poder te dar dinheiro para você viver outras coisas. E nisso a família, ela tem sido destruída pelo egoísmo de ambas as partes, homens e mulheres. A família tem, e assim, às vezes é só porque adulterou, mas começou da onde? Do seu desejo.
da sua vontade. Então, uma família, uma pessoa, você, minha jovem, você está noiva, você tem todo o direito hoje de pensar se você vai saber conviver com isso, porque isso vai te fazer sofrer. Você vai ser feliz nessa relação, você já sabendo, você já enxergando? Não. Não existe casal perfeito. Homem e mulher tem imperfeições. Agora, para casar, eu tenho que analisar o seguinte: eu vou suportar o defeito do outro? É um defeito que eu consigo conviver com ele? Né? Como ela ainda não casou, ela ainda pode fazer essa reflexão, essa escolha. Esse é o momento. E olha, e se a natureza do casamento é uma aliança, eu acho que o egoísmo, ele é contrário à natureza do casamento. Uma coisa assim, pô, ele é meio mal-humorado. O que é isso? Isso é um defeito ruim, chato. Alguns podem aturar, outros não podem não. Mas não fere a natureza do casamento, que é uma aliança entre duas pessoas que estão buscando, sim, a felicidade do outro, né? Claro, a sua também, dentro daquilo que a gente já falou. Então, se tem uma parte dessa aliança que não vai pensar no outro, porque ela é egoísta demais, a natureza do casamento em si, ela já está quebrada desde o início. Ouvinte dizendo, o verdadeiro evangelho ensina a repartir, o evangelho da prosperidade ensina que Deus dá e é só seu. Egoísmo puro, não cristão, importando o pecado diante de Deus. Traz a sua opinião aqui, o nosso ouvinte Evandro. Outro ouvinte dizendo, eu conheço um camarada que já exerce a função de pastor numa pequena igreja. Ele fala para as pessoas que não são evangélicas da seguinte forma: vai lá na minha igreja que eu vou te livrar do inferno. E aí ele está dizendo aqui que ele é um egocêntrico. Outro ouvinte dizendo aqui, acho que sim, pois Deus disse que devemos compartilhar com o nosso irmão. Outro ouvinte aqui dizendo, existem vários cantores e pastores egocêntricos que aonde chegam querem ser o centro das atenções. Outro ouvinte dizendo, o egoísmo não nos permite ver as razões dos outros. Pecado, sem dúvida, evangelho é compartilhar. O egoísmo faz mal à pessoa, pensa que ela é grandona, em tudo só ela é a melhor. Outro ouvinte, me casei com um egoísta e ele só pensava nele mesmo. Diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, e as opiniões vão variando sempre dentro dessa linha das dificuldades, das lutas que todas as pessoas enfrentam. Vimos aqui que existe uma questão que envolve a nossa natureza humana, é da nossa carne, herança do pecado. Nós fomos todos contaminados pelo pecado. Essa é uma luta de vida inteira. Algumas pessoas são ótimas para perceber isso no outro. Olha, tem gente que consegue identificar isso no outro com uma facilidade enorme. Tem um pouquinho de dificuldade quanto a ele ou a ela. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus a fim de que ele venha nos trazer com clareza, absoluta clareza, aonde nós estamos errando, para que pela graça de Deus nós nos posicionemos da maneira que Ele quer, da forma que Deus deseja que nós sejamos. E só há um lugar em que é possível que a gente descubra isso. Só existe um lugar onde nós podemos ser claramente percebidos pelo Senhor, e a ação do seu Espírito vai moldando a nossa vida, vai nos transformando, vai nos arrancando daquelas marcas todas que são tão cruéis, tão difíceis, e nós precisamos sempre da bênção poderosa do nosso Deus e Pai. Há um lugar para isso. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença,
hoje eu quero adorar. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Você acredita que o egoísmo é pecado? 85% dos ouvintes por telefone acreditam que sim, assim como 69% deles no site. Muito obrigado, queridos ouvintes, a participação de todos com a gente hoje aqui no nosso Debate 93 na Rádio 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros presentes aqui no nosso Debate 93 de hoje, o pastor Ricardo Pinudo. Obrigado, um abraço, meu irmão. Valeu, JR, é que eu agradeço a oportunidade de podermos estar aqui nessa parceria, né, Craques da Paz, Rádio 93, através da pessoa, nosso deputado, Simão Harold de Oliveira, e dizer que convidar o pessoal para o dia 15, terça-feira que vem, nós estaremos realizando o terceiro culto lá no Recreio, na PIB do Recreio, vai estar com a gente o Márcio Araújo do Flamengo, e louvando ao Senhor, o missionário Vaguinho também vai estar lá com a gente. Convidar aí o pessoal, os atletas que puderem estar com a gente lá, vai ser bênção. Visitar nossa página no Facebook, Craques da Paz. E louvo a Deus hoje, 15 anos de ministério de ordenação no Ministério Pastoral. Quero louvar a Deus pro dia 9 de setembro de 2000, o Senhor ter me ordenado, né, na segunda igreja batista na Taquara, e estamos até hoje. Bênção pura, pastor, parabéns, que Deus o abençoe sempre. Muito obrigado, pastora Cirlei. Obrigado, JR. Quero mandar um beijo para todos da comunidade Cristã Novo Dia, para a equipe do Acampes, para o meu lindo esposo, o pastor Alex Pinheiro, o sopro de Deus. Ele é lindo. Então, assim, um beijo, meu amor. Te amo. A pessoa repete muito, às vezes é para que ela mesma se convença, né? Não é não, ele é lindo. Ela estava esperando a minha reação. Eu conheço a pastora Cirlei. Reverendo Felipe, obrigado, bom dia. Obrigado, JR, um prazerzão mais uma vez a gente estar aqui. Um abraço muito especial pra Rafa, minha esposa, pro Joãozinho, pro Arthur que tá chegando aí em novembro, iniciozinho de novembro. Beijão lá pra Igreja Raiz e muito especial pro pessoal que participou do nosso último retiro agora 7 de setembro. Tá todo mundo ligadinho aí. Um abração aí pra vocês, gente. Valeu, galera. Muito obrigado, pastor Guilherme. Obrigado, JR. Quero mandar um abraço especial lá para Juiz de Fora, Minas Gerais. Minha família tá ouvindo lá, pastor Wilson Silva, que é pastor, primeiro secretário da Assembleia de Deus. Meus primos, o Edson Silva, o Miqueias, a tia Célia, toda a família reunida lá. E também quero anunciar aqui que no dia 19 de setembro, sábado, nós vamos realizar na Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré a Festa da Primavera, com barracas, comidas típicas, muito louvor e adoração. Então os nossos ouvintes ali de Parque Nazaré, Vila Maria Helena, Redondezas, são os nossos convidados. Rua Severino Mendes, número 9, Parque Nazaré. Maravilha, muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco aqui no nosso Debate 93. Muito obrigado aqui à nossa equipe, trabalhando muito pela realização do nosso debate. Nós vamos orar juntos, como temos feito todos os dias. Temos apresentado o tema do dia diante de Deus em oração. Eu queria convidar você a orar com a gente sobre esse assunto. Lembra de uma coisa? O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é sempre muito legal quando a gente pede assim: Senhor, sonda-me, mostra-me aqui se há alguma coisa errada. Eu quero acertar. Ainda que você veja que o mundo inteiro esteja errado. Você está olhando o mundo e diz: está todo mundo errado. Ainda assim é necessário que você se coloque diante de Deus e pergunte ao Senhor. Pergunte a Deus com toda a transparência, espera Deus falar também, viu? Não vai respondendo não. Ora, leia a palavra, Deus vai ministrar ao seu coração de maneira muito especial. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos pedir o pastor Felipe para orar conosco e também vamos orar pela economia no Brasil. Há muita gente com problema de dinheiro ou problema de desemprego por conta dessa crise econômica no Brasil. Nós precisamos orar por esse assunto, colocá-lo diante de Deus, clamar ao Senhor, e nós clamaremos para que o país volte a crescer, a gerar emprego, gerar renda, sempre algo tão importante para a vida dos nossos queridos ouvintes, para esse país enorme que nós, lindo país, meu Deus do céu, quanta riqueza nós temos. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante de Ti, Deus, com o nosso coração absolutamente certos, Pai, de que temos pecado, a nossa maldade está diante de nós, Pai, que constantemente, todos nós, ó Deus, lutamos contra aquilo que nós conversamos hoje, Pai. Que, Senhor, como o apóstolo Paulo, teu servo, disse, Deus, que a gente se glorie somente na cruz de Cristo.
e que a gente veja, Senhor, esse eu ruim, Deus, crucificado, Senhor, para o mundo, Pai. E ajuda, Senhor, a gente a isso, Pai. Ajuda a gente, Senhor, a amar mais, Senhor, a se doar mais e a pensar muito menos na gente, Senhor. A, Senhor, a pensar na Tua glória, Senhor, na Tua majestade, Senhor, na Tua missão, no Teu plano, nos Teus propósitos, ó Deus. Porque nós sabemos, inclusive, que assim, Pai, seremos, inclusive, mais plenos e mais felizes. Porque fomos criados para Ti, por Ti e para Ti somente, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vencer essas batalhas dia após dia, Senhor. Oramos, ó Deus, por aqueles que choram, aqueles que sofrem, aqueles que estão enlutados, ó Deus. Derrama o Teu consolo sobre essas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Para que sintam, Senhor, o Teu abraço, Deus, o Teu enxugar de lágrimas e sintam a Tua esperança renascer nesses corações. E oramos pela nossa pátria, Senhor amada, Deus. Tem misericórdia sobre nós, Deus. Traz transformação, Senhor, sobre esse lugar, Pai. Que a Tua igreja também seja um agente de mudança, Senhor, aqui, Pai, para a glória do Teu nome. Mas traz, Pai, crescimento, Senhor, econômico. Senhor, acaba, Senhor, com essa violência desenfreada, Senhor, que temos visto por aí, Senhor. Traz essa boa justiça que vem do alto, Senhor, sobre, Pai, as instituições, ó Deus, que temos visto, Pai, com tantas calamidades, ó Senhor. E que a gente viva, Senhor, em paz, Senhor, aqui nessa terra, Deus, como o Senhor nos chamou a orar, a viver e a batalhar por ela. No nome santo e poderoso de Jesus oramos. Amém, Pai. Em Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.